vidas. No livro de Neemias, hoje nós vamos estar concluindo, meus irmãos, a nossa série de Neemias, Neemias capítulo de número 6. A partir do verso 1. Todos os irmãos encontraram? Alguns estão procurando ainda. Neemias capítulo 6, verso 1. Todos os irmãos localizaram? Amém. A Escritura Sagrada diz assim: e sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Verso 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira, enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço, com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo essas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, inventas. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão à tarde. Sim, de noite virão à tarde. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme essas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro, aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá se lhe ajuramentaram, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã tomara a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Amém, meus irmãos? Capítulo 6 de Neemias, ele vai concluir a primeira sessão do livro, que é a sessão que eu acredito que mais nos interessa, uma vez que a nossa proposta foi trazer aos irmãos uma série de reflexões para encorajar aqueles que estão envolvidos de alguma forma com a obra do Senhor e que invariavelmente vão precisar de ferramentas espirituais para conseguir suportar
todas as lutas e circunstâncias que são resultantes aí do trabalho na obra do Senhor. Nós chegamos aqui no capítulo de número 6 e nós encontramos aqui uma evolução muito interessante dos personagens, cada um desempenhando a sua função dentro da história e cada um deles tendo o seu desenvolvimento. A gente chega no capítulo 6 e nós encontramos um Neemias cada vez mais forte, porque exercendo a sua resiliência, ele suportava a aflição com muita coragem, ele suportava as provações, os levantes com muita fé, com muita desenvoltura, e isso ia o tornando um obreiro cada vez mais forte e um líder cada vez mais influente no meio do seu povo. Nós encontramos aqui também os seus opositores com uma persistência assim invejável. Eu acho que é interessante a gente observar que mesmo aquelas pessoas que fazem o que é errado, elas nos ensinam alguma coisa. E nós vemos aqui Sanbalat, Tobias e Gesem ainda incansáveis na sua tarefa de impedir que a obra se concretizasse. Então essa persistência deles e essa perspicácia são louváveis, ainda que nesse texto estivessem sendo usadas para o mal. E aqui nós vamos chegar num momento de muita tensão dentro do livro, porque a obra está quase pronta. Nós lemos aqui o testemunho que o próprio Neemias dá no capítulo 6 e no versículo 1. O muro já estava edificado, já não havia brecha nenhuma. A única parte que faltava dentro desse trabalho que era da reconstrução era a aplicação das portas, dos portais. Todo o resto da obra já estava pronto. E agora nós vemos uma última série de investidas desses personagens contra Neemias, contra a liderança de Neemias, tentando de uma vez por todas impedi-lo de concluir a obra. Logo no versículo 2, nós vamos ver a primeira tentativa, onde nós lemos o seguinte: Sanbalat e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. A proposta de Sanbalat era muito interessante, meus irmãos. Veja a perspicácia do adversário. Ele queria que Neemias se ausentasse do núcleo aonde a obra estava sendo realizada, que era Jerusalém, e descesse para uma região que chama Vale de Ono. Uma região que se localizava a 32 quilômetros de distância de Jerusalém. Irmãos, é chão. Não tinha carro naquele tempo lá. O transporte ele era de 4 patas. 32 quilômetros representava tranquilamente aí um dia de viagem. Então você percebe o quanto que Neemias poderia ficar exposto. Primeiro, para uma tocaia no meio do caminho. Segundo, em uma armadilha distante do seu povo, distante da sua equipe. Então ele é confrontado por essa proposta. Olha, desce aqui para a gente conversar um pouco. A gente quer entender o que está acontecendo. Qual era o objetivo disso? Fazer com que Neemias tirasse o seu foco da obra que ele estava prestes a concluir. E a resposta dele é um texto áureo da Bíblia. Você já deve ter usado essa resposta de Neemias tantas vezes para suportar a provação, para suportar o levante. Neemias disse assim no verso 3, enviei-lhes mensageiros a dizer. Eles mandam o recado por mensageiro, e Neemias devolve o recado por mensageiro. Ele diz assim, eu estou fazendo uma grande obra. Eu estou fazendo um trabalho que é muito grande. Eu estou fazendo algo enorme, de modo que eu não vou poder descer até vocês. Enquanto eu não terminar o que eu estou fazendo, eu não vou perder o meu foco. Eu não vou perder a minha atenção. Eu não vou mover-me do meu objetivo. A obra é grande. Quem confiou essa obra para mim é mais grande ainda. E o que Ele mandou eu fazer, eu vou fazer. Aleluia, glória a Deus. Eu acho aqui interessante 2 aspectos. O primeiro, de fato, ir até o Vale de Ono era descer. O caminho que Neemias tinha que fazer era uma descida realmente. Mas há uma analogia aqui. Todas as vezes, irmão Ronaldo, que a gente se desvia do que Deus tem para a gente está descendo. E a gente não foi chamado para descer, a gente foi chamado para subir. Você não foi chamado para descer. Deus não quer você lá embaixo, Deus quer você lá em cima. Nós descemos espiritualmente aos pés de Cristo, ao pé da cruz, aos pés do soberano.
nos humilhamos para que Ele a seu tempo nos exalte. Mas diante daquilo que foi confiado nas nossas mãos, o caminho é sempre subir. Você observa na Bíblia um personagem que mostra para a gente que descer é um mau negócio. Um personagem chamado Jonas. Você sabe que Jonas foi comissionado para entregar uma mensagem profética de arrependimento para a cidade de Nínive. E ele tinha ali um desafio gigantesco. Nínive era conhecida pela sua crueldade, principalmente com pessoas que tinham uma religião diferente da deles. Dizem que os ninivitas capturavam as pessoas que eram suas inimigas e arrancavam a pele das pessoas. Tiravam as suas unhas com instrumentos que pareciam um alicate. É óbvio que Jonas temeu. O povo lá é ruim. Eu quero mais que Deus faça o juízo cair sobre eles. Eu não vou lá. Então Jonas começa a empreender um caminho de descida. Porque quando a gente não faz o que Deus manda, a gente desce. Primeiro ele desce para Tarsis. Depois ele desce para o navio. Depois ele desce ali para o fundo do navio para dormir. Porque quem não obedece a Deus está dormindo espiritualmente, está tudo acabando e ele está lá dormindo desapercebido. Quantas pessoas, irmãos, já desceram tanto que a vida deles em Cristo está dormente. Passa anos, sai anos, são as mesmas pessoas, com as mesmas mediocridades, sem um crescimento espiritual visível. Visivelmente não são mais santas, não são mais humildes, não são mais amorosas, não são mais próximas, não são mais alegres. Visivelmente são pessoas amargas, visivelmente são críticos infrutíferos que não servem para nada, a não se atrapalhar o andamento da obra de Deus. Jonas dormentes. Você pensa que ele é o fundo do poço? Não é. Ele é jogado no mar, desce mais um pouco. Do mar para a barriga da baleia, desce mais um pouco. Só que Deus é tão misericordioso. Deus é misericordioso. Você pode glorificar o nome dele por isso? E Deus, quando Ele quer fazer uma coisa, irmãos, Ele não tem impedimento nenhum. E lá no ventre da baleia, a graça desperta o entendimento de Jonas. E ele faz uma oração para Deus. Deus, eu estou aqui dentro, mas tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia de mim. Se ainda resta uma chance para eu fazer o que o Senhor me comissionou, eis-me aqui, envia-me. E Deus, que controla todas as coisas, Ele é soberano. Ele muda o curso da baleia. Baleia, agora tu vai para a praia. O servo acordou. Ele desceu até mais no fundo, mas ele vai começar a subir. Ele vai começar a subir. Ele vai começar a subir. Vai sair do fundo. E vai ser colocado lá em cima. Deus quer nos colocar lá em cima. E a baleia então leva Jonas. Ô irmãos, que transporte ruim, né? Podia ter ido de cavalo, foi de baleia, porque desobedeceu. Mas foi. E aí ele começa a sua jornada de retorno à vontade de Deus. E ali ele cumpre o seu papel. Então nós não podemos jamais nos ausentar daquilo que Deus confiou para a gente. Muitas situações vão desafiar você a descer, a sair da posição, a perder o foco, a perder os seus valores, a perder o seu comprometimento com Deus, com a sua obra e com a sua palavra. Mas Deus envia essa palavra para nós nessa noite para nos desafiar a não descer. Não descer para o caminho do pecado, não descer para o caminho da murmuração, não descer para o caminho da falta de unidade, não descer para o caminho da frieza espiritual, não descer para o caminho da carnalidade, mas como os discípulos, subir no cenáculo para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. O seu caminho é para cima. Quantos querem subir aqui? Adorem o nome do Senhor Jesus. Nosso caminho é subirmos cada vez mais. Neemias entendeu que ele precisava manter uma posição de resiliência, de suportar a aflição com coragem, suportar a aflição com ousadia. E é interessante que, da mesma forma que o mal com persistência tentava derrubá-lo, ele com persistência resistia. Você observa no versículo 4, por exemplo, esse exemplo de persistência. A persistência tem que ser uma característica nossa. Você tem que ser resiliente no sentido de suportar a aflição com coragem, com ousadia, mas você também tem que ser persistente.
Quanto mais se levantarem com você, com mais ousadia você se levanta para suportar também. Olha o que aconteceu no verso 4. Da mesma maneira, enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Marca na sua Bíblia essa expressão da mesma maneira. É importante nesse texto. Vão se levantar contra você muitas vezes, mas da mesma maneira que se levantam, Deus vai te dar força para você resistir. Você está recebendo aqui nessa noite força para resistir. Você precisa dela. Adora o nome do Senhor Jesus nessa noite. Essa persistência de Neemias é invejável. Ele mantinha a sua posição, seu foco era claro e ele não movia o pé. Então nós vemos aqui que Sanbalat então muda de estratégia. Irmãos, o adversário ele é muito criativo, viu? Ele não está brincando de ser diabo, e nem os seus asseclas brincam de atrapalhar a obra de Deus. Então eles mudam, às vezes, mudam a estratégia de uma forma. Existem 2 tipos de lutas que nós precisamos enfrentar. Líderes, marquem isso. A primeira, a luta declarada. A primeira parte aqui do texto era uma afronta declarada. Declaradamente, Sanbalat se apresentava e dizia: vamos descer lá para a gente conversar. Só que perceberam que o homem não se movia. Poxa, não adianta, a gente fala na lata, ele continua ali doido, persistente, ele não desiste. Vamos trabalhar de uma outra forma. Vamos trabalhar agora no bastidor. Vamos trabalhar no oculto. E olha o que acontece no verso 6. Entre as gentes se ouviu. Marca na sua Bíblia essa expressão. Entre as gentes se ouviu. E Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras. Você sabe o que significa essa expressão? Entre as gentes se ouviu? Quem sabe o que significa isso? Traduzindo para um português bem nosso e para um linguajar bem assembleano. Entre a gente se ouviu significa: fiquei sabendo. Fiquei sabendo. Pastor Geraldo, o senhor ficou sabendo? Ô João, você ficou sabendo? Ô Guilherme, você ficou sabendo? Tem isso no nosso meio, irmãos? Não é? Você conhece essa raça do fiquei sabendo? É interessante que no livro inteiro, Júlio, Neemias nunca ficou sabendo, mas Sanbalat sempre fica sabendo. Porque quem é de Deus não fica sabendo. Quem é de Deus está edificando o muro. Agora quem não é de Deus, fica sabendo. Quem não é de Deus, espalha boato. Quem não é de Deus, faz assunto correr. Quem não é de Deus, fala o que não sabe. Quem não é de Deus, entre as gentes se ouviu. Quem é de Deus não tem tempo para boato. Quem é de Deus não tem tempo para ressentimento. Quem é de Deus não tem tempo para historinha. Porque quem é de Deus está fazendo uma grande obra e não pode descer. Pergunta para quem está aí do seu lado: você costuma ficar sabendo das coisas? Pergunta para ele. Pergunta assim para ele: você é do time que fica sabendo? Pergunta para ele. Não é? Entre a gente se ouviu. Então o líder tem que lidar com o boato o tempo todo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, aprende, viu? Eu aprendi isso novo. A gente não conhece uma pessoa pelo que falam dela, mas pelo que ela fala dos outros. Não é? Então uma pessoa que fala dos outros, irmãos, ela não tem nada para te oferecer. Você conhece uma pessoa de Deus quando você vai conversar com ela e ela só fala de uma pessoa: Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador do mundo. Agora quem não é de Deus fala do líder de jovens, fala da dirigente de oração, fala do presbítero, fala do músico, fala de tudo, porque está vazio de Deus, está completamente vazio de Deus. Então tem que falar das pessoas, por ser fracassado e frustrado, por não alcançar e não conquistar nada. Ele quer atingir quem está conquistando alguma coisa, então ele fala para destruir. Só que é aquilo, meus irmãos, a lei da semeadura, né? O que a gente semeia, a gente colhe, né? A espada de Jeová está nessa pessoa. Quando ela começa a se levantar, Jeová fala: desce mais um pouquinho que você não se humilhou ainda.
Enquanto você não parar de ferir, eu não vou permitir que você se levante. Mas você vai ser levantado aqui nessa noite para a glória do nome de Jesus Cristo. Então, Neemias precisou lidar com isso. Irmãos, a pior coisa que existe é você lidar com esses inimigos invisíveis, que se escondem atrás de capas de moralidade, de falsa religião, de falsa espiritualidade. E nós que somos líderes precisamos ter uma postura. Irmãos, boato não derruba ninguém não, viu? Boato só derruba fruta podre. Quem está firmado em Cristo não tem boato, não tem palavra, não tem calúnia, não tem nada. Quanto mais fala, mais bênção Deus derrama, mais unção Deus derrama, mais graça Deus derrama. Você não vai cair por causa de calúnia nenhuma, porque Deus é teu escudo e está sustentando você na presença dEle. Você pode descansar. É interessante que nessa situação, a postura de Neemias é tão sóbria, é tão interessante. E essa deve ser a nossa postura. Ele não sai tentando se justificar. Ele escuta o boato. Ele escuta essa situação. E ele simplesmente diz: disso que você está dizendo, eu não estou fazendo nada. E ele então se apresenta a Deus. E ele diz assim: olha, Deus, esforça as minhas mãos, me faça forte. Aleluia. Ele entende que a finalidade do boato é a finalidade do verso 9, porque todos eles nos procuravam atemorizar. O boato tem a finalidade de atemorizar. O boato tem a finalidade de fazer as nossas mãos largarem a obra, não é? Só que quem está em Cristo não larga a obra. Quem está em Cristo tem as suas mãos esforçadas para o trabalho. Então eu sei que você está aí assombrado por tanta coisa que disseram, tanta coisa que falaram. Não tema, Deus vai fortalecer as suas mãos aqui nessa noite. 2017 vai ser um ano que você vai ser 2 vezes mais frutífero. Se você crer nisso, adora o nome do Senhor Jesus. Vai ser um ano que a sua semente vai multiplicar muito mais, porque Deus esforçará as suas mãos. Deus vai te esforçar cada vez mais. Aleluia. Eu me recordo uma situação que eu vivi nas minhas andanças. Eu sofri muito, eu e minha família, com boatos, com tantas coisas. E eu orava a Deus, eu falava: Deus, como é que eu vou reagir a isso? Eu me recordo que num culto de adoração eu entrei na igreja e o Senhor falou comigo, pastor Geraldo. E Deus disse para mim: reaja sorrindo, reaja com um sorriso no rosto. E eu lembro que aquele culto foi o culto que eu adorei com mais alegria. Cantei os hinos da harpa com um sorriso no rosto. Cantei os louvores congregacionais com os departamentos com um sorriso no rosto. E dando glória a Deus. E a gente sabe, irmãos, porque é uma coisa que às vezes os irmãos não percebem, irmãos. Os boatos a gente sabe de onde sai. E eu me recordo que cada glória que eu dava, quem tinha falado rangiu o dente no banco de raiva. E no final do culto, quando a gente é crente, a gente vai lá e dá abraço. A paz do Senhor! Que bom que você veio, dá um abraço, irmãos. E isso foi fazendo aquilo dissipar. Então nós temos as armas da luz, meus irmãos. Quem não tem Cristo vai com boato contra você, mas quem tem Cristo vai com um sorriso no rosto, adorando o nome de Jesus Cristo. Estamos fazendo uma grande obra, de modo que não poderemos descer. E Deus vai esforçar as nossas mãos. A sua mão vai ser forte nessa noite. A sua mão vai ser forte nessa noite. Pastor, eu sou tão fraco. Não sei se eu vou aguentar mais um ano na presença de Cristo. Vai. E o próximo ano vai ser diferente. Porque Deus vai fortalecer você. Deus vai fortalecer você. Muda agora. Então, Neemias usa contra o boato sobriedade e oração. Então ele pede para Deus esforçar suas mãos. Isso está atingindo ele, porque ele é humano, mas ele busca em Deus a sobriedade e equilíbrio. Aí entra um outro desafio, irmãos. Esse talvez é o mais difícil. Eu não sei se algum de nós aqui, por mais maduro e espiritual que seja, suportaria
essa terceira natureza de provação, a partir do verso de número 10. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Essa talvez seja a prova mais difícil. E quando a armadilha vem por caminhos espirituais? E quando a armadilha vem travestida de profecia? Como lidar com isso? Como você pode lidar com uma situação dessa? Como discernir? Neemias teve discernimento. Eu conheci que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Como discernir? Os irmãos entenderam qual era a natureza da proposta? Isso é interessante para a gente refletir, o caminho que Deus quer ensinar para a gente hoje. Semaías se apresenta a Neemias como profeta, e ele diz para Neemias: vão matar você, existe um caminho para você não morrer, entra no templo e se esconde ali atrás da porta. Era a proposta. Neemias, apesar de não ser um estudante profundo da Escritura, ele conhecia a lei de Deus, e ele sabia, segundo o que está escrito em Números capítulo 18 verso 22, abra sua Bíblia, que ele não poderia usar esse artifício. Abra sua Bíblia em Números capítulo 18 e no verso 22, para a gente se situar teologicamente, por que ele se recusa a atender essa profecia. Números, capítulo 18, e o versículo de número 22. Todos os irmãos encontraram? E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. A partir do momento que o ofício do sacerdote é estabelecido por Deus, ninguém mais podia entrar no recinto sagrado a não ser o sacerdote. Neemias era sacerdote, irmãos? Se ele entrasse, o que ele estaria fazendo? Desobedecendo a Deus, perdendo a sua autoridade. Então ele rebate a profecia errada usando o quê? A palavra de Deus. Irmão, nós somos pentecostais, amém? Amém? Cremos que o dom da profecia é um dom ativo e atuante na igreja, amém, meus irmãos? Amém. Mas a igreja deve ser guiada por profecia? Um crente deve ser guiado por profecia? Não, nunca. Nunca. A profecia tem uma finalidade bíblica. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14. Precisamos entender isso. 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 3. A minha esposa tem insistido muito para melhorar a minha dicção do 3 e do 13. Mas eu ainda não aprendi. Se tivermos algum fono aqui, me ajude, me dá uma dica. Como é que eu faço para melhorar isso? Que o 13 e o 13 é muito parecido para mim. Todos acharam? Mas o que profetiza, fala aos homens, para o quê? Edificação, exortação e consolação. Está escrito direção aqui? Não. Ai, Senhor, estou querendo casar com a irmã Eita.
confirma para mim, Senhor. Aí vem um vaso. Eis, meu servo, que o intento do seu coração é do meu agrado. Aí você casa por causa da profecia. Mas Deus direciona dessa forma? Não. Profecia serve para edificar. O que é edificar? Construir, fortalecer sua fé. Ela serve para exortar, corrigir de um mau caminho. E ela serve para consolar, te ajudar nos seus momentos de aflição, lembrando da grande realidade da graça, de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Qualquer tentativa de se usar a profecia para desconstruir um lar, desconstruir um projeto, ou para tentar nos direcionar a sairmos daquilo que Deus claramente tem nos mostrado, é uma forma de manobra espiritual suja, política e manipulativa. O dom da profecia não foi dado para manipular ninguém. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Você é livre para obedecer a palavra de Deus e ouvir você mesmo a voz do Espírito Santo e agir segundo o exercício da sua consciência, segundo os valores da palavra de Deus. Você quer ver um crente fracassado? É um crente que corre atrás de profecia. É um crente que corre atrás de revelação. É um crente que deixa a sua casa espiritual por causa do pregador. Observa a vida desse crente. Nunca foi para frente. Nunca cresceu. Nunca se desenvolveu. Observa o seu legado. Não há nada a se falar do legado dele. Não tem glória a Deus nessas horas? Então nós precisamos abrir os olhos para não sermos mais manipulados por pessoas que muitas vezes não querem nosso bem. Me lembro uma vez, um episódio que eu vivenciei, um amigo pessoal muito próximo estava orando a Deus, pastor Geraldo, para namorar uma moça. Todas as características de um relacionamento que daria muito certo. Todas, estava ali. Projeto de vida comum, afinidades, sabiam suportar os efeitos uns dos outros, mas tinha um membro da família que era um profeta, e o membro da família não gostava da moça. Aí de repente fizeram aquela coisa que a gente gosta, aquela só de oração em casa com o familiar, e essa familiar profetizou para o rapaz: eis que essa moça não é o que eu tenho preparado para você. Aí o menino ficou triste, cabisbaixo. E a gente era amigo, eu falei: o que aconteceu? Estou um pouco chateado. Por quê? Porque Deus falou que fulano não é para mim. Aí eu já era um pouco mais esclarecido, eu falei: peraí, Deus falou? Deus falou. Aí eu lembrei do profeta doméstico. Aí eu joguei um verde, irmão, de vez em quando o pastor joga uns verdinhos também. Eu falei: peraí, quem profetizou conhece sua vida, é familiar? É, pessoa da família, mas muito sério. Eu pensei comigo: sabe de nada, inocente. Eu olhei para ela e falei assim: meu amigo, com tanto servo de Deus no mundo, Deus vai usar um parente para dizer para você o que é bom e o que não é para a sua vida? Olha lá, veja bem, reflete um pouco. Como é que estava o seu coração até essa profecia? Meu coração estava em paz, eu tinha até planos. Então desconsidera essa profecia, que não foi Deus que falou. Casaram, irmãos. Camarada é obreiro hoje, obreiro bom. A esposa é uma bênção na vida dele. E a profeta agora é amiga da esposa. Cuidado, irmãos, com gente mal intencionada que manipula crentes imaturos. A Bíblia está acima das visões e das profecias. A sua convicção espiritual está acima de qualquer profecia que seja falada para você. Você tem o Espírito Santo e Ele próprio vai direcionar você. Isso desqualifica o dom da profecia? Não.
Mas nós precisamos lidar com a profecia biblicamente falando. O que a Bíblia nos orienta sobre a profecia? Qual que é a orientação bíblica sobre a profecia? 1 Tessalonicenses capítulo 5, vamos lá. Vamos ficar na palavra, irmãos. Não é mesmo? Vamos ficar na palavra. Não precisa correr muito não. 1 Tessalonicenses capítulo 5. A partir do versículo 20. Todos irmãos contrários? Não desprezeis as profecias. Existe a profecia que nasce do Espírito de Deus, e existe a profecia que nasce do homem, e existe a profecia que nasce de espíritos malignos. Mas nós não devemos desprezá-las. Então, deve haver profecias na igreja. Se houver irmãos que operam no reino de Deus, no dom da profecia, não fiquem desestimulados com essa instrução. Pelo contrário, que se levantem profetas em nosso meio, que falem assim diz o Senhor. Mas que primeiro leiam a Bíblia para aprender como é que Deus fala. Porque profeta que não lê Bíblia, que não participa de culto de ensino, por favor, não levanta não. Você só pode levantar para falar se primeiro você sentou para aprender. Então primeiro aprende como é que Deus fala. Então não despreze. Tá bom, não desprezei. Ouvi a profecia. E agora? Verso 21. Examinai tudo. Examine a profecia inteira. Opa, isso aqui eu acho que sim. Não, mas isso aqui não. Ai, Jesus, mas da onde que o profeta tirou esse negócio? Ruth, um dia disseram para mim que eu ia montar uma dupla, irmãos, para cantar. Ô irmãos, eu tive uma crise de riso na frente do profeta. E o profeta lá no decanta, no remeflar, e eu rindo. Eu falei, sabe de nada, inocente. Eu não duvido o poder de Deus, mas para fazer essa voz taquara rachada, ter melodia, eu não tenho fé para tanto. Então você examina e dupla ainda. E dupla ainda, rapaz. Você imagina fazendo primeira ou segunda voz? Não ia dar certo, viu? Então você examina tudo. Examinou tudo. O que você faz pela Bíblia? Retende o bem. Isso aqui eu acredito que nasceu da inspiração do Espírito Santo. Isso é para mim. Essa outra parte não tem nada a ver. Então eu ignoro. Não julgo o profeta, mas a palavra que foi falada eu examino, retenho bem. E o que eu faço com aquilo que eu entendo que não tem nada de Deus? Com toda a liberdade que a Bíblia e o exercício livre da minha consciência me dá. Verso 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Isso aqui não tem Deus. Ignora essa palavra. E Deus não vai pesar em você por conta disso. Irmãos, eu venho de casos de profetas que orientavam as pessoas até quando comprar móveis. Eu venho de casos de profetas que dizem quantas pessoas que vão subir no arrebatamento. Coisas que a Bíblia não nos autoriza a fazer. Então, não ignoremos as nossas origens como pentecostais. Mas aonde a Bíblia não está falando, não existe neutralidade. Muitas vezes é o diabo que fala. Então, cuidado, meus irmãos, cuidado. Por conta de darmos mais ouvido a visões, revelações e profecias, as nossas igrejas, os membros estão um contra os outros. Porque a Bíblia já não é uma autoridade para dar a diretriz para a gente, para nos unir no seu propósito. Então Neemias, sabiamente, como um homem guiado por Deus, ele recebia essas profecias e ele as ignorava, porque ele sabia que a visão que Deus havia lhe dado estava acima de qualquer falsa profecia que ele fosse receber. Se Deus te deu uma visão, te deu uma direção, te deu um projeto, e você entende no seu espírito que é de Deus, não se mova dele por palavra nenhuma, porque Deus está guiando você.
Deus está guiando você. Você crê nisso? Pode adorar o nome do Senhor Jesus nessa noite? O resultado disso é interessante, interessantíssimo. Neemias ora mais uma vez, no verso 14. Ele termina essa etapa cruel e quase cruenta com oração. Toda a prova foi com oração. Ele diz no verso 14: lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, conforme essas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar. Ele faz uma oração imprecatória. Ele reconhece todo o atropelo que essas pessoas tentaram causar nele, e ele pede que Deus se lembre das suas más obras, para que Deus lhe dê força para suportar, que ele levante e no devido tempo revele a sua majestade, a sua glória sobre essas pessoas. E a resposta de Deus é a mais interessante. A gente espera, pastor Geraldo, por essa oração, que Deus pese a mão dessas pessoas, que Deus haja com juízo, mas a forma que Deus respondeu é outra. É muito interessante. Olha no verso 15: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Deus conservou os adversários vivos, porque eles precisavam ver a obra acabada. Aleluia! Deus conservou eles vivos. Para quem sabe, esclarecidos que Deus dirige quem Ele quer e faz o que Ele quer, essas pessoas se tornassem amigos também. Porque, irmãos, não tem glória, irmãos, em que Deus pese a mão em quem se levanta contra a gente. Eu não vejo glória nisso e nem peço. Nunca pedi. Porque a glória é quando uma pessoa que por uma imaturidade está causando um transtorno, ela seja esclarecida por Deus e se una. Essa é a glória. A glória não está no juízo, a glória está na reconciliação, para o louvor da glória de Deus. Quem é de Deus não quer o mal, não quer que Deus trabalhe para que todos encontrem uma única sintonia e dessa maneira, unidos, glorifiquem a Cristo e façam a obra do Senhor. 52 dias, o muro de uma cidade toda concluído, irmãos. Deus dá a graça para a gente terminar o que a gente começou. Você começou tantas coisas e está aí parado. Você fica pensando: Deus, e agora? Como é que vai? Para onde eu vou? Essa palavra é para você. Aquele que começou a boa obra não vai parar. Tem aqui alguns sonhos que estão interrompidos, parados, estacionados, sonhos espirituais, não egoístas, coisas de Deus. E você acha que não vai dar. Sanbalate se levantou tanto que você parou, não aguento mais. Deus está dizendo para você: eu vou esforçar as suas mãos, eu vou te colocar de pé, e a obra vai ser realizada. A obra vai ser concretizada. Aquilo que Deus intentou fazer, Ele fará. Não há impedimento para Deus. No auge da declaração da sua soberania, Ele fala, Ele próprio, operando eu. Quem me impedirá? Ninguém vai impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. Ninguém vai impedir. Por isso você vai ficar de pé nesse momento, em nome de Jesus Cristo.